Com a promessa de combater a criminalidade em Santa Catarina, o novo secretário de Estado de Segurança Pública tomou posse hoje aqui na capital. Depois de 7 anos à frente da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, César Gruba deixa o cargo para retomar os trabalhos como promotor do Ministério Público. Com o apoio do governador Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira, foram contratados 9.720 novos servidores, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, peritos e auxiliares periciais para o IGP e servidores para o DETRAN. Foram investidos R$53 milhões em mais de 700 cursos de formação e capacitação, melhorias salariais de todos os profissionais da segurança e modernização do fluxo das carreiras. No lugar de Gruba assumiu o advogado Alceu de Oliveira Pinto Júnior, de 53 anos, que tem um grande desafio nos próximos 10 meses. Diminuir os índices de homicídios, uma consequência, segundo ele, do tráfico e das organizações criminosas. Enfraquecer os principais canais dessas organizações e fazer uma atuação muito responsável nas áreas principais, as áreas mais conflagradas, tendo cuidado sempre, principalmente com o homem da segurança pública e com a comunidade também. Em relação a mudanças nos principais órgãos do comando, o novo secretário destacou que serão pontuais e para melhorar a equipe. A dinâmica do enfrentamento da criminalidade ela tem que passar por uma constante avaliação e atualização. Eu entendo que é muito importante a gente valorizar, incentivar, priorizar o trabalho de inteligência em cima dessas informações, capilarizar essas informações e conseguir os resultados mais imediatos. Na manhã desta terça-feira, Marcos Flávio Ghisoni Júnior também passou a comandar a Polícia Civil Catarinense e disse que a palavra de ordem é trabalho para combater a violência. Os policiais que compõem a Polícia Civil são altamente treinados, gabaritados, e nós vamos fazer alguns ajustes para cada vez mais a Polícia Civil, que já é reconhecida uma das melhores polícias do Brasil, se tornar a melhor polícia do Brasil. Para o governador Eduardo Pinho Moreira, essas mudanças terão reflexos rápidos e trarão benefícios à população. Nós temos 2 homens de combate à frente da Polícia Militar, o Coronel Araújo Gomes, e o Delegado-Geral de Polícia, Marcos Ghisoni Júnior. E temos um mediador, um moderador, que é o Dr. Alceu de Oliveira Pinto. Então, eu não tenho dúvida de que esse conjunto e mais a prioridade do chefe do Executivo, que é o governador, nós teremos bons resultados. E hoje à tarde, mais um novo secretário toma posse. Paulo Eli e o adjunto Marco Aurélio Dutra assumem a pasta da Secretaria de Estado da Fazenda. A cerimônia está marcada para as 15h para as 14h no Teatro Pedro Ivo, aqui na capital. E aqui comigo já Cláudio Prisco, Paraíso. Boa dobradinha, hein? Tanto o titular quanto o adjunto da Fazenda, 2 bons nomes, são soluções domésticas, são técnicos e são funcionários da casa, fiscais da Fazenda. Prisco, boas escolhas. Assunto que está na boca do povo, não tem mais reforma da Previdência? Passado, Marja. Reforma previdenciária pertence ao passado. Aliás, ontem, quando algumas figuras estavam nas ruas se mobilizando, patrocinando aquela greve inaceitável, irresponsável e inconsequente que ocorreu aqui na capital, em algumas outras cidades catarinenses e brasileiras, ali já não tinha mais reforma da Previdência, já tinha sido sepultada e enterrada, e estavam ainda protestando contra ela. O governo Michel Temer resolveu sair da defensiva, Marja, e foi para o ataque, ou seja, desistiu da reforma da Previdência, só tinha 270 votos, precisava ir para a votação com pelo menos 320, não conseguia esses 50 votos, já estava criando um clima desfavorável na base aliada, e o que fez? Veio com a intervenção federal no Rio de Janeiro, intervenção militar na segurança pública do Rio. Com isso, nenhuma PEC pode ser votada. E com isso também, Michel Temer evitou ter que recuar. Não vamos votar a reforma da Previdência, arquivo, vou retirar, porque eu não tenho os votos. Não, saiu pela tangente, entrou com a intervenção militar e automaticamente o assunto reforma da Previdência saiu de cena. E agora entrou o quê?
que é a sua próxima pergunta. Ele virou o jogo político. Virou o jogo político, exatamente. Nós temos aqui um telão, Marja, onde mostra alguns personagens desta virada política de Michel Temer. Lá à esquerda, Eunício de Oliveira, presidente do Senado, e logo ao lado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Dois, um PMDBista e um democrata, os dois que integram a base aliada do governo e que contribuíram para colocar um ponto final na reforma da Previdência, levando-a para o arquivo. Alguns falam, quem sabe lá em novembro, depois das eleições, com o novo presidente eleito já devidamente escolhido, talvez seja possível votar a reforma da Previdência. Acho pouco provável. É assunto que vai ficar para 2019. E ali no centro, quem? Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que implementou um conjunto de 15 medidas, que nós vamos ver já na sequência, destacando 5 delas, para justamente o governo se manter vivo. Um governo que já estava em clima de velório e que não conseguia aprovar a reforma previdenciária, vira o jogo para cima da oposição com medidas econômicas que pode aprovar na Câmara com maioria simples. Então está mais fácil aprovar agora as medidas econômicas? Muito mais, porque na Previdência eram 308 votos, agora são apenas 257. E o que é que nós temos aqui à direita? Duas lideranças da oposição. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, até o gogó arrolada na Operação Lava Jato, com denúncias envolvendo 23 milhões de propina, e finalmente Ciro Gomes, que é o candidato do PDT à presidência da República, que poderá merecer talvez o apoio de Lula da Silva e do PT Trabalhadores como alternativa de esquerda na disputa de outubro. Próximo bloco, ou próximo telão, a agenda do governo para 2018. Destacamos aqui 5 pontos. Autonomia do Banco Central é algo que se fala desde o governo Fernando Henrique Cardoso. É importante para o país essa autonomia para impedir que o presidente de plantão exerça influência sobre as ações do Banco Central. E com isso, o que ocorre? Acaba atrapalhando a evolução do quadro. Com o mandato, o presidente do Banco Central tem mais autonomia. Depois, privatização da Eletrobras, fazer recursos para tentar segurar os gastos públicos e cumprir a meta fiscal. Reforma PIS/COFINS e simplificação tributária, também é uma tentativa aí de arrecadar um pouco mais. Reforço das agências reguladoras, reduzir a influência política sobre agências reguladoras, que foi uma coisa que o PT fez e fez muito mal ao país. Várias agências reguladoras mereceram nomeações políticas. E, finalmente, redução da desoneração da folha de pessoal para alguns segmentos do setor da economia, mas para outros não. Isso é algo que vai ter que ser bem discutido. De qualquer maneira, Marja, poderíamos dizer o seguinte: o governo demonstrou habilidade política, o presidente Michel Temer demonstrou capacidade de articulação e virou o jogo. E agora a incógnita é o seguinte: e a oposição? Qual é o discurso? Era contra a reforma da Previdência, agora também é contra essas medidas? É contra a melhoria da economia? Olha, Michel Temer pode estar querendo aí se ensaiar para aquilo que nós demos ontem aqui, uma recandidatura à presidência da República. Nos próximos capítulos veremos em breve. Obrigada, Prisco. Até amanhã.